Para iniciarmos a nossa conversa sobre elaboração de questões para avaliação, é importante definirmos o que é avaliação. Muitos professores utilizam esse termo de forma errônea. Avaliação é quando você aplica instrumentos, coleta informações e depois toma uma decisão em relação à melhoria da aprendizagem dos estudantes. Então, não é só aplicar instrumentos. Inclusive, as pessoas confundem prova com avaliação. Prova não é a avaliação. Prova é um instrumento de avaliação. Então, a avaliação é uma emissão de julgamento de valor. É quando você coleta informações, sabe da condição do estudante e aí realiza uma ação para a melhoria da aprendizagem do estudante. Então, não adianta só coletar a informação e entregar o resultado para o estudante. Tem que fazer alguma coisa para melhorar as condições de aprendizagem. Aí sim podemos chamar de avaliação. Se o professor, não realizar uma ação para melhorar a aprendizagem do estudante, ele não está fazendo avaliação, ele só está coletando informação e entregando o resultado. Então, vamos trabalhar um fator da avaliação, que é a elaboração de questões para coletar boas informações para poder subsidiar as nossas tomadas de decisão. Isso é fundamental. Coletar informação não é fazer avaliação, mas é um momento extremamente importante para que eu possa conseguir informações que me ajudem a melhor conhecer o meu estudante e melhor ajudá-lo. Neste momento, devemos definir o que são instrumentos de avaliação e para que servem. Instrumentos de avaliação são ferramentas que o professor deve utilizar para coletar informações que ajudem ele a tomar decisões em relação à aprendizagem de seus estudantes. Inicialmente, o professor deve planejar o que é que eu espero dos meus estudantes, o que é que eu espero alcançar no meu processo de ensino e aprendizagem. Depois que eu defino, eu preciso saber o quanto este aluno está em relação ao que eu espero que ele alcance. Esse momento é fundamental. Então eu vou fazer uma verificação, vou verificar quanto o aluno está em relação ao que eu espero dele. Para isso eu preciso aplicar bons instrumentos. Instrumentos que realmente sejam confiáveis em relação às informações que eles forneçam, que possam realmente ajudar o professor a verificar os problemas que o aluno tem em relação ao que eu esperava que ele alcançasse em relação à aprendizagem, às competências, às habilidades. Então, este momento é o momento de escolher bons instrumentos para que eu possa coletar informações confiáveis. Então, o momento da avaliação é um momento global que ele envolve desde o planejamento, a realização dos instrumentos, aplicação dos instrumentos, análise dos resultados e tomada de decisão em relação à aprendizagem dos estudantes, a melhoria da aprendizagem desses estudantes. Então, o que precisamos saber antes de elaborarmos instrumentos de avaliação? Primeiro, os motivos da avaliação. Eu preciso ter planejado antes. Muitos professores, às vezes, executam, montam instrumentos sem nem terem definido o que realmente esperam alcançar com as suas aulas, com as suas atividades de ensino. É importante que o professor saiba, aonde eu quero chegar, o que eu espero que meus alunos aprendam, quais são as competências que eu espero que eles alcancem, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Isso é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. O que esperamos em relação ao rendimento dos nossos estudantes? O professor precisa saber disso, porque o instrumento ele tem que estar montado em relação ao que eu planejei para ser alcançado, para poder eu conseguir as informações do que está faltando, o que o aluno não conseguiu alcançar, para poder eu tomar boas decisões. Então, o instrumento ele precisa ser muito bem elaborado, as questões muito bem feitas para que realmente eu possa conseguir as informações que eu necessito. O que faremos depois dos resultados coletados e analisados? Ora, depois que eu coletar os resultados com bons instrumentos, eu analisar esses resultados, eu preciso voltar aos estudantes e tomar uma decisão. O que é que eu preciso fazer para melhorar, sanar as deficiências daqueles estudantes? Então, nós, nesse curso, trabalharemos especificamente uma fase do processo avaliativo, que é a elaboração de questões. As questões são itens que precisam ser aplicados para que coletem as informações necessárias
para que me deem condições de tomar decisão. Eu não posso tomar uma decisão sem as informações necessárias, porque senão eu estaria, como nós podemos chamar, às cegas. Quer dizer, muitos professores aplicam instrumentos que não são eficientes. Por exemplo, instrumentos que não conseguem realmente verificar se os estudantes aprenderam ou não os conteúdos. Ora, se eu não consigo realmente verificar, como é que eu vou tomar decisões que possam ajudar esses estudantes? Nesse momento, vamos começar as orientações para a elaboração de questões. São 15 orientações básicas e que estão baseados nos modelos que o Ministério da Educação disponibiliza para a elaboração de bons instrumentos de avaliação. E aí começamos com a primeira ideia, que toda questão deve iniciar com a construção de situação-problema. Ora, o estudante ele deve pensar na realidade, poder encontrar uma situação, uma questão para subsidiar o professor em relação a informações que possam ajudar a avaliá-lo. É interessante que essa questão, que vai coletar as informações sobre as condições do aluno, ela possa ser uma questão que tem uma situação, problema. Eu encontro um problema a ser resolvido. Então, que esse problema esteja em relação com a realidade do estudante, que ele possa se ver nessa questão. Você vê o caso dessa questão que eu coloquei. Ela inicia com uma situação, problema, que um professor, João, ele precisa elaborar uma atividade em um laboratório de informática. E aí, quando o estudante que está sendo avaliado através dessa questão, na realidade não é avaliado ainda, né? Estamos coletando as informações para depois avaliarmos, tomando uma decisão sobre o que precisa ser melhorado. Mas nesse momento em que eu preciso coletar informações sobre esse estudante, se ele realmente conhece esse processo, ele parte do início de um problema, que ele pode se ver nesse problema. E aí vai ser mais interessante porque ele poderá demonstrar que ele conseguiria resolver uma situação. Então, quando vamos começar uma questão, devemos começar com um problema, apresentando uma realidade em que o aluno possa se ver nessa realidade. Isso é fundamental para a elaboração de uma boa questão. Segunda observação, dê preferência a fontes primárias, originais e sem adaptações, caso utilize texto base referenciados de acordo com as normas da ABNT. Então, utilize fontes, não utilize fontes que já foram utilizadas. Por exemplo, você pegar uma citação de uma revista que já foi utilizado, outras questões que já foram aplicadas, procure fontes originais, alguma coisa realmente que, por exemplo, se você for usar um livro, pegue a citação do próprio livro, não pegue uma citação de alguém que já citou esse livro. Então procure a fonte primária. Fonte primária é o livro primeiro, não aquela citação que mencionou o livro ou mencionou uma revista. Se você for citar uma passagem de uma revista, procure a revista e não a citação sobre ela. Então, se for usar uma fonte, procure a fonte primária e não a citação de uma fonte. Outra coisa que é importante, e isso nós estamos falando ainda de texto base, né? Use preferencialmente textos que abordem temas atuais, adequados ao público-alvo. Tem questões que nos são apresentadas que não tem nada a ver com os estudantes. Eu preciso fazer questões que tenham relação com o cotidiano desses estudantes. O estudante precisa se ver na questão. Aí sim eu poderei coletar informações que me darão condições de melhorar a sua aprendizagem. Então não façam questões em que realmente o aluno não possa se identificar com ela. Evite textos extensos demais. Você sabe que esses instrumentos que nós estamos utilizando para coletar informações, muitas vezes tem muitas questões. Eu não estou falando só de provas, mas de trabalhos, de atividades que eles precisam realizar em grupo. Então não é só o modelo prova. A gente tem que evitar questões muito grandes, porque só o tempo que ele leva para ler, para interpretar. Então esse não é o momento de fazer isso. Quando você utiliza muitas questões, é interessante que as questões não sejam muito grandes, porque ele pode dispersar e aí passar a não compreender o que realmente você quer coletar de informação. Elabore itens inéditos. Tem muitos professores que usam bancos de questões. Isso é muito ruim, porque você precisa elaborar questões para aqueles alunos, para aquelas pessoas que você está trabalhando. Muitas vezes, quando você usa um banco de questões, aquelas questões foram elaboradas para outro público. Então, elabore questões para o público no qual você trabalha, com os estudantes que você conhece. Então, questões personalizadas, que você realmente possa coletar boas informações.
Dando continuidade às nossas recomendações, vamos ver esses itens que eu apresentei. Elabora apenas um item para cada texto base. Não usar o mesmo texto base para construir várias questões. Isso pode dificultar a compreensão dos estudantes se nós não conseguirmos realmente coletar informações que possam subsidiar a nossa avaliação. Evitar abordar de temas que têm polêmicas, termos que envolvem política, envolvem religião. E isso muitas vezes não nos ajuda a coletar o que nós queremos em relação aos nossos estudantes e suscita dúvidas, e aí muitas vezes temos que anular as questões, gera um conflito entre os estudantes e os professores. Então vamos evitar esse tipo de situação. Muitas vezes nós podemos coletar as informações necessárias sem adentrarmos nessas discussões mais polêmicas. Não que nós não possamos discutir em sala de aula, mas não cobrar isso no processo avaliativo, porque aí depende da abordagem ideológica de cada um, da abordagem religiosa de cada um. Evitar situações e detalhes que possam induzir o participante ao erro. Por exemplo, as pegadinhas. Tem muitas situações em que os professores montam pegadinhas, quer dizer, a ideia é fazer o estudante errar. A ideia do processo de aplicação de instrumentos de avaliação não é para fazer ele errar, é para coletar informações sobre como é que está a condição dele em relação à sua aprendizagem e ajudar o professor a tomar boas decisões para melhorar essa aprendizagem. Então, me lembro de uma situação em que o professor me contou que uma questão perguntava aos estudantes qual a primeira cidade do Ceará a abolir os escravos. Ora, à época, não era Redenção o nome da cidade que aboliu os escravos, era Acarape, uma vila de Acarape. Então isso é uma pegadinha, não tem sentido. Hoje se chama Redenção, todo mundo colocaria Redenção, não colocaria Acarape. Mas na época era Acarape, depois que passou a se chamar de Redenção. Então isso não há sentido fazer esse tipo de pergunta, tá certo? Foge completamente a necessidade de coletar informações para melhorar a aprendizagem. E evitar o uso de palavras falsas, exceto, incorreto. Ora, muitos professores pedem para os estudantes marcar o que é falso, escrever o que é falso, marcar o incorreto. Isso não deve ser realizado. Nós devemos pedir sempre para os estudantes, quando é uma questão objetiva que ele tem que marcar, sempre para ele marcar o que é correto. Pode até dar mais trabalho para o professor elaborar esse item, mas é necessário que ele reforce o que é correto e não peça para o aluno procurar o que está errado, tá certo? Ele deve procurar o que é verdadeiro e isso reforça a aprendizagem positiva do estudante. Isso é muito importante. Evitar termos como sempre, nunca, e isso ajuda o estudante a acertar o item sem ele ter conhecimento. Normalmente, quando um item começa com sempre, nunca, tudo, totalmente, esse item é falso. Porque muitas vezes, por exemplo, todos os seres humanos são competentes. Não, nem todos os seres humanos são competentes em alguma coisa. Então é importante que nós evitemos essas palavras que são generalizadoras ou palavras que são excludentes. Isso normalmente auxilia o estudante que não sabe o conteúdo, não tem a habilidade necessária, não tem a competência necessária a acertar. A questão ela é feita para exatamente nós detectarmos o problema. Então separar aqueles que sabem daqueles que não sabem para nós ajudarmos aqueles que precisam ser ajudados. Então, nunca fazer uma questão em que o aluno possa usar alguns artifícios para que acerte sem conhecer. Então, evitem essas palavras que eles podem ajudar os estudantes a marcar como falso e encontrar o que realmente você quer e ele realmente não tem essa competência. Vai acertar, como as pessoas dizem, no chute. Evitar sentenças, pode-se afirmar que, pode-se, né? Então, é correto afirmar que, na realidade, você tem que criar uma situação-problema, o estudante analisar a situação-problema e aí ele se posicionar perante o problema. Se for uma questão do tipo descritiva, que ele escreva, né, a posição dele, mas a posição correta em relação ao que ele deve se posicionar perante a situação-problema. Se for uma questão objetiva, que ele saiba escolher o que realmente é correto em relação à situação-problema. Tá certo? Nesse slide vamos encontrar mais orientações sobre a elaboração de boas questões. O item 1 afirma que as questões devem ter paralelismo sintático e semântico, extensão equivalente e coerência com o enunciado. Ora, não devemos, numa questão objetiva,
um dos itens ser muito maior em relação aos outros. Por exemplo, o item A ser de 3 linhas, o item B 2 linhas, o item 3, o item C 2 linhas, o item D 2 linhas. Então, o item A ele está discrepante em relação aos outros. Isso vai chamar a atenção e pode induzir o estudante a marcar esse item, e esse item pode ser o correto. Então, a gente tem que ter paralelismo sintático e semântico, ou seja, todos os itens devem ter o mesmo tamanho ou o primeiro ser pequeno e o último ser grande. Então, como se fosse uma pirâmide, começando pequeno e terminando o último grande, ou uma pirâmide inversa, começando o primeiro grande e o último pequeno. Então, repetindo, todos serem praticamente do mesmo tamanho, ou uma pirâmide normal, ou então a pirâmide invertida. Isso vai fazer com que haja um paralelismo, ou seja, todos tenham a mesma equivalência. Isso é importante para não direcionar o estudante a marcar um item pelo tamanho dele. Independente, não excludente, e que não sejam semanticamente muito próximas. Então, cuidado para você não fazer um item muito parecido com o outro. Isso, às vezes, confunde os estudantes e não vai realmente ajudar você a verificar se o aluno tem ou não tem aquele conhecimento que você esperava. Então, os itens devem ser distintos um do outro. Somente um deve ser correto em relação ao enunciado, em relação à situação problema. Disposto de maneira lógica, sequência narrativa, alfabética, crescente, decrescente. Então, os itens A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, isso é fundamental. A boa redação do item é muito importante para ajudar o estudante a compreender realmente o que se espera que ele realize. Nós queremos isso, nós queremos que ele compreenda bem, que ele demonstre o conhecimento que tem ou as falhas que ele possui para que nós possamos ajudá-lo. Sem repetição de palavras no enunciado. Porque às vezes você repete, você bota uma palavra no enunciado e repete de novo em cada um dos itens. Por exemplo, uma situação sobre o petróleo do Brasil. Aí lá no item 1, o petróleo do Brasil, aí você faz. No item B, o petróleo do Brasil, no item C, não precisa. Você já botou no enunciado, o estudante saberá que aquilo se refere ao petróleo. Eu vou mostrar alguns exemplos depois, na outra aula, que pode melhor ajudar você a entender isso. Evite alternativas longas demais, porque o estudante tem um tempo para responder as coisas e às vezes nada muito longo pode ajudar o estudante a realmente demonstrar as dificuldades que ele tem ou realmente a competência que ele tem. Então faça a coisa de uma forma sucinta, que realmente você consiga obter a informação necessária. Não use inscrições como todas as anteriores, nenhuma das sentenças. É muito normal em questões objetivas. Os professores colocam um item com essa afirmativa, todas as anteriores. Né? Isso não discrimina nada. É importante que o aluno tenha opções de conteúdo para ele escolher. Às vezes você bota item A, B, C, D e não bota nenhuma das alternativas anteriores. Isso não está furado. Essa alternativa está morta. Você tem que botar 5 opções de conteúdo para que ele realmente possa analisar as 5 e marcar o que é correto. Certo? O gabarito não deve ser mais atrativo que o distrator. Ora, o que é o distrator? O distrator é aquele item que ele não está correto. Não está correto em relação ao enunciado, mas ele em si está correto. Ora, Germano, agora eu fiquei confuso. Você pode pensar assim. Na realidade, todos os itens que você botar, por exemplo, uma questão objetiva, A, B, C, D, E, todos devem ser corretos em si. Por exemplo, se eu tiro aquele item da questão, ele deve estar correto a afirmativa dele. O que ele não está correto é quando ele está na questão em relação ao texto, em relação ao que está sendo pedido. Daqueles itens que estão naquela questão, somente um é correto em relação ao texto básico, mas todos os outros em si estão corretos. Por exemplo, por que não posso botar um item errado em si? Porque ele pode chamar a atenção. Por exemplo, tem professores que botam situações absurdas. Né? O Brasil está no continente europeu. Ora, isso é um absurdo. Então isso já vai levar o estudante a saber que aquilo está errado. Então você tem que botar as respostas que elas são corretas em si. Ela não é correta em relação ao que está se pedindo, mas aquela afirmativa ela é correta em si. Então eu vou mostrar depois alguns exemplos para demonstrar isso.
Então, não botem situações absurdas, respostas absurdas, porque aquilo ali vai facilitar o processo para o estudante. Nós não queremos dificultar, mas não queremos também facilitar. Nós queremos realmente que ele apresente as suas dificuldades ou as suas competências. Tá certo? Isso é muito importante. Porque tem professores que sempre botam o item que aquele item é eliminado, porque ele é absurdo. Não há sentido numa perspectiva técnica de elaboração de construção de itens quando se faz isso. É importante que você use termos impessoais. Considera-se, calcula-se, argumenta-se. Então, não é um termo que é específico para o estudante. Qual é a posição dele? Não. Isso é a posição que se tem. Tá certo? É o que a sociedade constitui como verdade. Então isso é importante, para não virar uma situação pessoal, porque fica muito personalista, considera-se, calcula-se, argumenta-se. Então é importante usar esses termos impessoais, que não é específico do estudante, nem específico do professor, mas é algo impessoal. Outra recomendação é considerar o tempo disponível para responder cada item. Porque tem professores que elaboram instrumentos que são muitas questões extensas. E você tem que fazer uma prévia, um cálculo de quanto tempo ele vai levar para poder responder aquele instrumento. Então vamos imaginar que você passa um trabalho para que seja feito em grupo e você monta um conjunto de situações em que é impossível você realizar aquele trabalho no período de uma aula. E você quer que ele entregue no período de uma aula, então você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é coletar as informações na forma devida. Então você tem que fazer uma prévia, um cálculo de quanto tempo ele leva para responder, e você dá uma margem ainda de tempo para que realmente aqueles que possam que se atrasem, consigam constituir o trabalho, a atividade no tempo devido. E dividir o instrumento em questões fáceis, médias e difíceis. Aí é uma situação interessante. O que é uma questão fácil, média e difícil? Não é o conteúdo da questão que vai dizer se ele é fácil, médio e difícil, é a complexidade. Então, se você pedir para uma criança descrever alguma coisa, pode ser fácil, descreva um elefante, ela vai começar a descrever. Mas se você pedir para ela descrever e comparar, já fica mais complicado. Descreva o elefante, compare com outro animal. Se você pedir para ela descrever, comparar e depois caracterizar esses dois animais dentro de uma classificação de animais, já é muito mais complexo. Então, descrever uma coisa, comparar é outra, e definir a classificação dos animais de acordo com a descrição deles já é outro grau de complexidade. Então, uma questão difícil é uma questão que tem um grau de complexidade alto, que vai exigir do estudante que ele tenha conhecimentos que não sejam conhecimentos só do tipo como eu mencionei, só para descrever, só para comparar. Então que ele tenha que fazer uma análise, e isso é um grau de complexidade maior. Então uma questão fácil, média e difícil não é pelo conteúdo em si, é pela complexidade para responder. E aí agora vamos começar a apresentar algumas questões e discutir essas questões para facilitar o entendimento dessas informações que eu passei para vocês, que podem orientar a me elaborar boas situações, boas questões para subsidiar o processo avaliativo. Vamos lá. Vamos agora ver essas questões, né? E eu acho que com a apresentação de questões vocês vão melhor entender isso. E passaremos agora para a terceira aula.